Bom dia, irmãos, graça e paz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos estar aqui agora neste momento, com as nossas mentes voltadas para aquilo que Deus tem para falar para nós nesta manhã, motivo de muita gratidão a Deus pelos livramentos que Ele tem dado a cada um de nós, Deus é bom e Ele cuida de nós, Ele disse na sua palavra que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós podemos sentir essa presença de Deus e é muito bom sentirmos esse cuidado dEle, essa proteção e esse carinho, não é mesmo? Fico muito feliz porque nós temos visto, podemos presenciar que na vida do povo, de Deus, Ele tem nos guardado, principalmente ali na nossa igreja, como Ele tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado, abençoado todos os nossos irmãos. Vimos que alguns irmãos, inclusive, contraíram o Covid, mas Deus foi ali, esteve todos os dias guardando, cuidando e restaurando a saúde. Isso é motivo de muita alegria. Por isso, antes de iniciarmos o nosso estudo nesta manhã, eu gostaria de te convidar para baixar a sua cabeça, para que nós possamos falar com Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada porque até aqui nos ajudou, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, por cada vida da Tua igreja. Obrigada pela Tua igreja espalhada pela face da terra. Peço ao Senhor, ó Pai, agora em nome de Jesus, que nos abençoe no estudo de mais uma lição. Que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos corações prontos para receber a Tua palavra, ó Pai. E que nós possamos fazer desta palavra depois, ó Pai, algo diário, experiência com o Senhor diariamente. Que nós possamos aplicar nas nossas vidas diárias. Muito obrigada, Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É o que eu te oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vou pedir então que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Neemias, capítulo 1. A nossa lição de hoje é sobre a vida de Neemias, O título da lição é Neemias, Jejum e Oração. Então nós vamos aprender com esse grande servo de Deus para que nós possamos trazer para os nossos dias atuais. Dias que vivemos situações muito parecidas com essas situações que Neemias viveu naquele tempo dele. Porque existem momentos que precisamos reconstruir algo. Neemias estava ali numa importante missão, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Era esse Neemias, era essa pessoa, é dessa pessoa que nós vamos falar hoje então, Então peço que vocês abram no capítulo 1, porque quando ali nós vamos ver, a primeira reação de Neemias diante dessa missão. Então, nós vimos, recordando um pouquinho, Jerusalém havia sido destruída, por conta dos pecados do povo, por conta da idolatria. O povo não quis acreditar, não quis ouvir o que o profeta Jeremias profetizava e continuou com a sua idolatria e Deus destruiu Jerusalém, E a história, nos conta, essa parte eu não entrarei em detalhes, os irmãos podem ver depois. Mas nós vamos chegar na parte da questão de Neemias, que foi numa desse período, quando na verdade Jerusalém foi destruída, e eles levaram cativos, para a Babilônia, alguns exilados, Então na primeira leva, inclusive, foi Daniel, e numa dessas levas, Neemias foi. E então se passaram muitos anos após isso, Houve um retorno também, de uma certa população, então, para Jerusalém, mas Jerusalém ainda encontrava-se destruída, e então chega quase 100 anos depois, desse retorno aí dos exilados, então, da Babilônia para Jerusalém,
que aí Jerusalém se encontrava naquele momento uma cidade pequena, arruinada e distante do centro de poder. E aí então Neemias, que estava, né, que estava ali, ele não havia retornado, né, para Jerusalém. Ele trabalhava então como copeiro do rei Artaxerxes naquele momento. E aí então ele está na cidade de Suzã, quando ele encontra com alguns familiares, encontra com alguns amigos e ouve deles, né, sobre Jerusalém. Aqui no capítulo 1, então, ele fala, então, a palavra diz o seguinte, que estava, né, Neemias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns homens e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, as suas portas foram destruídas pelo fogo. E então, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus do céu. Então, eu disse, então naquele momento, o que aconteceu? Neemias ouviu então sobre a destruição dos muros de Jerusalém e sobre a situação da cidade, né? E ele ouviu também que muitos, né, não estavam ali em Jerusalém por conta da destruição da cidade, destruição dos muros. Aquele povo então, ele se sentiu desprotegido, porque na verdade naquela época uma cidade sem muro, era uma presa fácil para qualquer bando de ladrões, assim como nós podemos ver nos dias atuais. Essa representatividade de um muro aí para uma cidade. Nós vemos, por exemplo, aquela ali fronteira ali do México com os Estados Unidos, existe um muro, né? Porque ali é para impedir que pessoas invadam, então, né? A cidade, né? O país, que invada o país. Então, na verdade, havia essa importância também muito grande ali. Então, preocupados com essa segurança, porque não havia um muro que pudesse levar segurança para eles, o que os judeus fizeram então? Eles retornaram, mas eles se espalharam, né, por outras nacionalidades ali, por algumas aldeias menores, fora de Jerusalém, porque ali eles estavam se sentindo desprotegidos. Então, naquele momento, quando Neemias ouve sobre essa situação, ele então lamenta e ele chora. E alguns dias aqui, que eu até estudei, que vi, né, até chegar no momento que depois, posteriormente, Neemias, né, vai agir em relação a isso, ele passou então 4 meses, cerca de 4 meses, orando e jejuando em relação a essa situação em que Jerusalém se encontrava, né? E aí nós vimos o seguinte, que Neemias, já de agora, a gente já está vendo então, e pode observar através da palavra, que Neemias vai agir, mas antes Neemias orou. E ele fez uma oração também de adoração nesse início aí. Uma oração que demonstra pra gente adoração, que demonstra confissão de pecados, uma oração, sabe, de petição ao final. E essa oração nós vamos ler aqui então, no 1º capítulo aí de Neemias. Foi uma oração muito marcante na história. Ele então, nesse momento que ele ora, que ele chora, que ele lamenta a destruição de Jerusalém, ele ora e ele fala o seguinte: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a ação que o teu servo está fazendo diante de ti dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti.
Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo, tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então, quem era Neemias nessa época? Ele era o copeiro do rei. E ser copeiro do rei era ocupar uma posição muito importante, uma posição de extrema confiança, uma posição porque Neemias, o ser copeiro, ele lidava diretamente com o rei. E aí, ele inclusive, quando ele ia servir um vinho, por exemplo, ao rei, ele teria que provar para ver se estava envenenado. Então, é só alguém de muita confiança, não podia ser qualquer pessoa, só alguém de extrema confiança poderia ocupar isso, porque era a vida do rei que estava ali, em questão. Então, Neemias era o copeiro do rei nessa época. Ele ocupava essa posição quando tudo isso veio para ele, Então, Neemias demonstrando para nós que era um homem que não agia sem antes orar, ele orou. E ele orou 4 meses. E aí, chegou determinado dia que no capítulo 2 vai nos dizer que passado esse período, então, Neemias ele foi diante do rei, Quando ele se encontrou, então, quando ele se aproximou do rei, aí a palavra até vem dizer, que ele chegou diante do rei Artaxerxes, que era o rei na época, na hora de servir-lhe o vinho, como eu acabei de dizer para vocês, o rei olhou para ele, e aí fala que a palavra que nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa doença só pode ser do coração. Então, quer dizer, demonstrou mais uma vez que que o rei o conhecia, O rei sabia quem era Neemias. Havia, então, uma intimidade ali, vamos dizer assim, entre eles. Mas aí, ao mesmo tempo, está dizendo aqui que Neemias, então, ficou um pouco receoso, mas ele disse ao rei, Ele foi e se dirigiu ao rei. E aí o rei vira para ele fala algumas palavras de exaltação ao rei. O rei pergunta, o que você gostaria de pedir, Neemias? Aí a palavra diz que ele fala, então orei e disse ao rei. Mas esse orei e disse ao rei não significa que naquele momento Neemias parou e fez uma oração, mas que ele silenciosamente, do coração dele, da mente dele, ele orou a Deus e pediu a Deus sabedoria ali, Então ele respondeu ao rei. Mais uma vez aqui nós temos então, uma prova que Neemias, antes de agir, ele orava. E se foi uma oração, uma flecha de oração, que eu vi até um comentário sobre isso, quer dizer, foi uma oração muito rápida, instintivamente, provavelmente ele pediu. Então nós vimos ali que ele não agia sem orar, e vimos também que isso era muito natural, porque ele imediatamente fez essa oração a Deus. Então significa que era algo da vida de Neemias. Então Neemias era um homem de oração, um homem que jejuou 4 meses, e um homem que estava diante do rei, e um homem que escolheu o melhor momento para se dirigir ao rei em relação ao pedido que ele gostaria de fazer sobre Jerusalém. Nós vimos que Neemias, ele não era profeta. Na verdade, ele não foi profeta, Mas ele sabia, no coração dele, ele sabia a importância de Jerusalém para Deus. Então ele estava com isso no coração e ele estava decidido a restaurar a integridade de Jerusalém, restaurar o muro
significava também restaurar a integridade, né? Porque eles se sentiam humilhados, se sentiam desprotegidos ali, e tanto que alguns né, se espalharam, outros permaneceram ali, mas naquela condição humilhante, né? Totalmente reféns ali do que poderia acontecer com eles. Então, o que nós vimos aí então agora, né? Que Neemias então ele aproveitou e ele fez o pedido ao rei, mas ele orou antes, né? E aí, após ele ter pedido ao rei, então a gente viu também que ele se preparou, né? Porque ele já tinha todas as estratégias também. Porque nós vamos ver que ele fala depois também pro rei sobre algumas cartas que ele queria levar para os governadores. Então ele já tinha tudo, né? Planejado. Então ele orou para poder agir e se organizou. Então demonstra para a gente também que antes de ir para a restauração, você se programa, você faz uma estratégia, né? Então foi o que Neemias fez. Então ele vai e fala para o rei, e o rei concede o desejo de Neemias, que ele poderia sim sair dali e ir até Jerusalém para restaurar os muros de Jerusalém. E aí Neemias então faz esse pedido dessas cartas, o rei concede também, Neemias leva essas cartas e vai em direção e entrega as cartas para os governadores. E aí nós vimos o seguinte, que alguns desses governadores, né, alguns não gostaram. E eles que viraram então opositores de Neemias. E nós podemos citar aqui, né, Sanbalate, Tobias e Gesem, se não me falha a memória aqui na verdade, isso mesmo. Quando, porém, Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam que Neemias estava em direção a Jerusalém e ele estava acompanhado de uma escolta de oficiais do exército, porque, além de tudo, o rei permitiu também que Neemias fosse acompanhado de uma escolta de exército, de cavalheiros, né? O rei enviou para ele, juntamente com Neemias. Mas então, quando esses três souberam, eles zombaram, eles criticaram, né? Eles, tentaram até humilhar Neemias, eles desprezaram, e aí eles começaram a criticar. O que vocês estão fazendo, né? Começaram a criticar, mas Neemias, ele demonstra alguém que ora, aquela pessoa que ora, que é uma pessoa que é íntegra e que tem um caráter. Imediatamente, diante daquela zombaria, daquele desprezo, ele só responde, olha, o Deus dos céus, ele aí também é uma pessoa humilde, ele reconheceu que o Deus dos céus, né, faria com que eles fossem bem-sucedidos, porque estava zombando, né, como se, vocês vão conseguir, vão restaurar um muro? Tá, vem o vento, vem uma palha, e esse muro vai cair, vocês vão conseguir? E aí, então, Neemias ali também demonstra essa pessoa, né, humilde. O Deus do céu fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, aí ele continua falando, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. Não havia por parte dos políticos, né, interesse na restauração do muro de Jerusalém. Eles queriam que Jerusalém continuasse ali refém, desprotegida, porque não apresentaria ameaça para eles, né? Mas a partir do momento que ela restaurasse os muros, estaria protegida, voltaria a dignidade e ela se tornaria talvez ameaça para eles. Não havia interesse por parte dos políticos. Assim como nos dias atuais, não há interesse, né, dos políticos muitas vezes em determinar que o povo tenha uma educação para que ele não fique, né, que ele seja mais politicamente politizado, que possa definir e escolher melhor os seus governantes e etc e tal, e outras situações mais. Então, naquele caso ali, também não havia interesse dos políticos, né? Mas Neemias, novamente, nos mostra sendo uma pessoa íntegra e uma pessoa que ora e que não age sem orar, né? E não ora sem agir. E ele então responde de uma forma sábia para aqueles opositores.
E tirando também uma reflexão também para as nossas vidas, nós sabemos que Neemias estava ali indo realizar um trabalho, né? Um trabalho para Deus, né? Um trabalho de restauração de algo que estava no coração de Deus, né? E quando nós vamos também realizar algo, né? Em relação ao trabalho de Deus, nós sabemos que as guerras espirituais, elas, né, vêm com tudo para cima, que a oposição dos inimigos, né, tudo isso, né, é inevitável. Então, foi inevitável lá na vida também, naquele momento de Neemias. Ele estava ali para reconstruir, né, reconstruir Jerusalém. Então, era inevitável que se levantassem inimigos, que se levantassem pessoas contra o trabalho, né? Então, as táticas usadas ali foram exatamente essa: zombaria, maledicência, né? Determinado momento, nesse trabalho que Neemias teve de reconstrução, ele teve dentro do próprio povo ali de reconstrução, teve oposição interna ali também, né? Que em alguns momentos alguns tentaram se aproveitar do povo, cobrando, aumentando impostos. Ele mesmo presenciou que alguns governadores anteriores tinham essa prática. Neemias não exerceu essa prática, né? Durante esse período. Neemias demonstrou para a gente humildade, porque ele foi junto com o povo ali, né? Ele, em momento algum, ele se vangloriou por estar indo recomendado pelo rei, e agora já tendo sido, né, tido uma ascensão em sua vida de copeiro a governador ali, né, naquele projeto de reconstrução, e nada disso fez com que Neemias mudasse, fez com que Neemias se transformasse em outra pessoa. Ele continuou íntegro, e aquela pessoa que orava e que buscava ao Senhor antes de agir. E essas táticas de Satanás, dos opositores que se levantaram contra Neemias para que o projeto na reconstrução do muro fosse por água abaixo, né? Neemias respondeu sempre com oração. E nós vamos ver aqui vários exemplos, vários momentos em que Neemias, que ele orou. Então, nós temos as orações de Neemias lá no capítulo 1, que nós vimos, né? De 5 a 11 a oração. No capítulo 4, de 4 a 5, nós vimos a oração de Neemias. Nós vimos do capítulo 5, versículo 19. No capítulo 6, versículos 9 e versículo 14, nos mostram oração e ação de Neemias. No capítulo 13, versículos 14, 22 e 31. E também um pouquinho antes, que eu não falei, né, na minha anotação, que é o capítulo 2, o versículo 4, as orações de Neemias. Então, ele nos mostra que em todo o tempo, em todas as ações, em tudo que ele ia fazer, antes ele estava orando. Então, naquele momento ali também, naquelas táticas de Satanás, apresentadas ali, né, contra Neemias, de zombaria, de maledicência, de oposições internas, oposição externa, que foram, né, essas aí de Sanbalate, Tobias e Gesem, opressão, iniquidade, desânimo, desmoralização, porque em algum momento eles tentaram desmoralizar, né, realmente Neemias, distraí-lo. Teve um momento que tentaram fazer isso também, porque eles não se cansaram. Esses três, Sanbalate, né, Gesem e Tobias, outros momentos eles tentaram, mas eles tentaram uma vez no início, na reconstrução, e aí Neemias respondeu, né, com palavra e orando, clamando ao Senhor. Tentaram uma segunda vez, tentaram a terceira vez, e nesse momento eles tentaram em algum momento até desmoralizar mesmo, porque eles pegaram uma carta, fizeram uma carta que, né, a carta normalmente ela é lacrada, eles fizeram uma carta aberta, tentando provocar ali, tentando ali de certa forma, né, zombar e tudo mais, e na verdade desmoralizar Neemias. Nós vemos no capítulo 6, né, que fala aqui que quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe e o restante de seus inimigos souberam que ele havia reconstruído o muro, porque ele estava nessa fase aí de já ter praticamente reconstruído o muro, e que não havia ficado nenhuma brecha,
Embora até então ele não tivesse ainda colocado as portas nos seus lugares, Sanbalat e Gesem mandaram uma carta para ele, mandaram uma carta para Neemias. E é nessa carta fala: venha, vamos nos encontrar. Mas isso ali também era uma armadilha. Vamos encontrar, né? Então tentaram também, na verdade, Neemias passou por um perigo físico também, né? Porque aí foi uma armadilha. E quando não foi no final, depois eles quando tentaram, eles mandaram depois uma carta aberta, né? Fala que na quinta vez e tal, aí eles mandaram uma carta aberta também lá, em determinado momento, tentando desmoralizar a vida de Neemias, né? Mas em todas essas situações e esses detalhes melhores também que vocês podem pegar o livro de Neemias e ler, né, para entender esses detalhes todos de como foram essas oposições, como foram essas tentativas de desmoralização, de carta aberta, de tentando quanto à vida de Neemias, porque em determinado momento eles queriam que ele entrasse no templo, né, usou um sacerdote lá para que, falando que eles deveriam entrar no templo para se esconder para isso, mas ele sabia que se ele entrasse não poderia, porque havia uma proibição, né, de entrar no templo sem autorização. Se ele fizesse, ele poderia morrer, e não era indicado, era só também, né, os sacerdotes, uns sacerdotes em determinado, que entrariam então no templo. Ele não podia, ele não tinha permissão para isso. Então seria a morte de Neemias. Então até isso eles tentaram contra Neemias, né? E aí, de que forma Neemias combateu todas essas táticas do inimigo? Ele combateu tudo isso com oração contínua, com determinação, com sabedoria e uma vida de retidão, porque Neemias ele continuou firme. Ele sabia, nesse momento, quando foi tentado contra ele, que ele entrasse no templo, olha só, aí a palavra fala aqui no capítulo 6, né, que fala: um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado por portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalat o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado, agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. E aí, né, então foi mais uma tentativa deles aí também. E foram várias. Se os irmãos podem, né, acompanhar aqui o livro de Neemias, que vão ver. Mas o que é mais importante para nós nesta lição, diante de tudo isso, né? Sobre a vida de Neemias, uma vida de retidão. Nesse período de reconstrução do muro, foram tanto essas oposições que se levantam, essas tentativas, né? Que foram feitas através da vida para que Neemias fosse prejudicado, e ele sempre respondia com oração. Naquela primeira oração, na primeira oração mesmo que nós tivemos de Neemias, nós podemos presenciar o seguinte, né? O comentário bíblico diz que havia, então, naquela oração, além de tudo, era uma adoração, como eu disse antes, e, na verdade, ela é uma oração centrada em Deus. 34 vezes ele cita, né, Deus, ou por nome ou por pronome ali. Então, na verdade, Neemias era alguém assim, era um homem assim, um homem que não agia sem orar e que não orava sem agir. Então era um homem que, até diante das oposições, diante das tentativas do inimigo, ele buscava a Deus e ele pedia a Deus para estar ali por ele, para, sabe, lutar por ele. Teve um momento que eles tentaram atrapalhar o trabalho da reconstrução do muro, e então, só que Neemias teve conhecimento do que havia, qual a tentativa, o que eles estavam tramando contra o povo, né? E aí ele então vai lá e divide o povo, coloca uma parte com armas, uma mão com arma e a outra mão no trabalho, e aquele povo que não tinha arma, ele fala assim: olha, Deus lutará por vocês, Deus lutará por nós.
Então, era esse o Jeremias, né? Teve um momento que ele estava ali e que havia dentro do povo, né, dentro do próprio povo, pessoas que estavam ali vendendo, se aproveitando, vendendo propriedades com valores exorbitantes, cobrando impostos altíssimos. Neemias, desculpem, foi lá e chamou a atenção daquele povo, e Neemias, ele e a própria família, eles não agiram, eles poderiam também talvez se aproveitar como governadores anteriores fizeram, ele não fez isso. Neemias foi reto, foi uma vida de retidão, uma vida íntegra. Em um outro momento, o que Neemias fez? Ele poderia, como governador, ter ainda uma ajuda para a sua própria alimentação e tudo mais. Neemias abriu mão disso. Neemias mesmo, por conta própria, pela sua própria renda, ele mesmo então se mantinha e ainda levava e oferecia e doava, às vezes, o alimento até para outros que necessitavam. Então, Neemias, ele além de tudo, apresentou essa vida também de integridade. A nossa lição vem dizer também que um homem de oração, um homem que ora, a forma como esse homem ora, assim é esse homem, né? Então nós vimos na vida de Neemias, demonstrando adoração a Deus através da sua oração, demonstrando humildade, demonstrando uma vida íntegra ao lidar com o povo nessa reconstrução do templo, a lidar com o povo ali quando havia essa questão da oposição, a lidar com o povo quando havia aqueles ataques ali mesmo, até mesmo contra a própria vida. Neemias, ele nos inspira a ser uma pessoa, um homem de oração dessa forma, uma mulher de oração assim. Neemias foi um homem visionário também, porque ali, ele antes de tudo também, ele chegou naquele local, ele pegou, né, um animal, subiu, olhou, analisou todo o terreno, analisou toda a situação, e aí ele orou também, ele trouxe o povo para junto dele, para trabalhar junto com ele. Ele foi humilde porque ele esteve ali junto com aquele povo, também ali colocando a mão na massa, sabe? Ele fez isso tudo, ele compartilhou os próprios bens, como eu já disse, né? E esse foi o Neemias, um homem de oração que dependia inteiramente do Senhor e sabia como encontrar nele força e segurança. Neemias era esse homem, né? Ele era um homem, como eu já disse, humilde desde o princípio, né? Em toda a sua, né, a sua vida ali, nós encontramos em Neemias esse homem. E ele, inclusive, o rei, queria que Neemias voltasse, porque Neemias era aquele homem de profunda confiança do rei, né? Tanto que Neemias vai, ele fica um tempo, volta para, né, para o palácio, e depois ele volta novamente para Jerusalém, e então finaliza toda aquela obra, continua ainda encontrando dificuldades, mas ele permanece firme e nos mostra, né, como podemos agir, né, ao reconstruir. Não sei exatamente o que nós estamos querendo, o que você está pretendendo, o que você está querendo nesse tempo agora, né? Se há algo pós-pandemia, algo durante a pandemia, tem algo na minha vida que eu preciso, tem algum muro que eu preciso restaurar, tem algo na minha vida que precisa de restauração, isso é do desejo de Deus, porque Jerusalém, quando ela foi destruída, quando que o povo foi exilado, que os judeus foram exilados lá para a Babilônia, havia pecado em Jerusalém. A vida daquele povo não estava sendo uma vida reta diante do Senhor, né? Eles conheciam a palavra, eles tinham exemplos, eles tinham vivido períodos de milagres e tudo mais. Ainda assim, aquele povo se encontrava naquela condição. E aí, Deus então permite que Jerusalém seja destruída e aquele povo vai, né? E aí depois fica exilado, retorna para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro, e aí então é hora de restaurar os muros. Então eu não sei se agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, nas nossas casas, daqui a pouco vamos retornar para a igreja, para nos reunirmos enquanto comunidade, enquanto irmãos, né, em Cristo Jesus, enquanto corpo,
Eu não sei o que está precisando ser restaurado na vida de cada um. Eu não sei o que precisa, né? O que Deus tem falado, o que Deus tem incomodado, o que precisa ser restaurado. E eu digo o seguinte, quando nós nos levantamos para algo que é plano do Senhor, algo que está no coração de Deus, algo que é na nossa vida ou é algo que é no ministério, opositores se levantam, pessoas se levantam, sabe? Zombarias, setas são lançadas, mas nós aprendemos aqui com Neemias, nós, antes de respondermos, orarmos, não agirmos sem orar, sabe? Não orarmos sem ação também. Então, Neemias, ele traz isso para nós. Então, não sei o que está precisando restaurar aí na sua vida, não sei o que precisa restaurar no seu coração, meu irmão, mas o que eu sei é que Deus tem um propósito, Deus está nisso, e na vida de Neemias, ele nos mostra ali, a lição não vem nos dizer, vem nos falar, na oração, percebe-se o caráter e as qualidades da pessoa, o que está precisando, de que forma você tem orado, de que forma você tem buscado a Deus, sabe? De que forma tem sido a sua vida neste tempo, como tem sido, tem buscado a palavra do Senhor em oração, né? Em leitura, em aprendizagem, em aprender como que eram esses servos no passado, tantas experiências maravilhosas, tantas experiências abençoadoras, tantas experiências que nos trazem, sabe, um renovo, uma vontade de agir, porque esses servos, eles passaram por, né, e receberam, eles não deixaram de receber zombarias, isso, mas estavam firmes ali com Deus. Então, quando você se levanta para fazer também a obra de Deus, para fazer algo que está no coração de Deus, pode ser a obra ali, né, na evangelização, na igreja, mas pode ser algo aqui dentro também que Deus quer restaurar, que Deus quer mudar. Muitas coisas vão surgir, mas precisamos estar firmes, precisamos estar confiantes, precisamos estar seguros, precisamos estar firmes na palavra. Neemias não entrou naquele templo porque ele conhecia a palavra, ele sabia que ele não poderia entrar. Então, eu não sei, sabe? Eu não sei como que está a vida de cada um. Eu não sei. O que eu sei é que isso tudo que está acontecendo, este tempo, esse propósito de Deus, essa lição que estamos estudando, esses livros que estamos estudando no grupo das mulheres, isso não é em vão. Deus quer fazer uma grande obra. Ele quer restaurar um grande muro, sabe? Um grande muro que Deus quer restaurar, mas para isso nós precisamos estar ali aos pés do Senhor, em oração, em jejum. Neemias, antes de restaurar isso aí, ele ficou 4 meses orando e jejuando. Nós aprendemos a oração de Neemias, a humildade nas palavras, a colocação, o reconhecimento de Deus, das promessas, das alianças, a petição, o reconhecimento dos pecados, de se colocar diante de Deus. Tudo isso Neemias colocou na oração. Isso demonstrava o caráter de Neemias. Nós precisamos aprender com ele para que Deus possa restaurar esse muro que precisa ser restaurado. Sabe, irmãos, eu não sei o que você está sentindo nesse tempo, como que você está vivendo, como que você está enxergando esse tempo que Deus está nos proporcionando, mas eu tenho enxergado particularmente que não é um tempo, sabe, qualquer, que não é um tempo assim, em vão, mas é um tempo de restauração, meus irmãos. Nós vamos voltar daqui a alguns dias, nós não sabemos o dia, estamos planejando, porque o coração do homem faz planos, né? Mas sabemos também que a última palavra quem dá é Deus, mas nós já estamos fazendo planos para retornarmos como igreja, né? E quando retornarmos, como que nós vamos retornar? De que forma nós vamos retornar? Nós estamos aproveitando esse tempo que Deus está nos deixando em nossas casas. Ele quer restaurar as nossas vidas. Nós não podemos voltar da forma como éramos, sabe, irmãos? Teve um tempo nessa restauração dos muros que o povo foi lá, meus irmãos, quando o muro foi restaurado, o povo foi lá,
A palavra foi lida por Esdras, o livro da lei foi lido, o povo chorou. O povo se lembrou de todas as maravilhas que Deus tinha feito na vida dos pais, na vida deles, dos parentes e tudo mais. O povo se lembrou, o povo viu, sabe? E o povo ficou ali muito emocionado, muito ali de coração contrito, pediram perdão ao Senhor, a Deus, choraram e depois cantaram de alegria e depois, sabe, cultuaram a Deus. Então eu não sei de que forma, eu não sei de que forma você está pensando em retornar para a casa do Senhor, sabe, depois desse tempo. Eu não sei, mas o que eu sei é que Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Meu irmão, eu vou finalizar por aqui, porque quem convence o homem de todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Nós somos apenas uns instrumentos, né, nas mãos do Senhor, mas quem convence, quem fala e quem está apontando no coração de cada um o que Deus quer restaurar, o que Deus sabe quer fazer aqui dentro, é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, aprendamos com o nosso servo, como o nosso irmão em Cristo, lá servo de Jesus Cristo, servo do passado, Neemias, sabe, que foi um homem que viveu uma experiência muito grande na obra do Senhor, sabe? Uma experiência muito grande. Foi um homem realmente de oração. Que nós possamos aprender e que nós possamos colocar em prática. Essa é a minha oração, sabe? Eu oro a Deus para que você, meu irmão, e para que eu também, sabe? Para que eu entenda tudo aquilo que Deus quer restaurar na minha vida, sabe? E que quando eu voltar a me reunir enquanto igreja, enquanto comunidade ali, sabe? Enquanto um povo, quando eu voltar eu possa ser uma pessoa restaurada, sabe? Restaurada por Deus. E que eu veja isso em você também, meu irmão. Que eu veja isso em você, sabe? Neemias, ele chorou e ele ficou triste, porque ele viu aquilo na vida do povo, aquele sofrimento, aquela humilhação, aquele desprezo. Ele sabia que tinha sido consequência do passado e ele sentiu a dor deles e quis ir lá ajudar na restauração, sabe? E eu tenho a plena convicção de que Deus sabe que o desejo aqui no meu coração é de encontrar com cada um de vocês no retorno da igreja, a vida assim, ó, muito diferente, muito sábia, para que nós possamos ali nos alegrar com a palavra, orar, trocar experiências com Deus, sabe, de oração, de leitura, daquilo que Deus fez nesse tempo e do que Ele restaurou nas nossas vidas. Meu irmão, fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus complete, sabe, tudo isso que Deus quer falar ao seu coração. Em nome de Jesus.